Estamos de volta de Alerta Sergipe, são 6 horas e 56 minutos. A polícia está na porta da casa de um homem que foi encontrado morto agora há pouco. Já vai ao vivo com ele, Leonardo? Daqui a pouco a gente chama Leonardo, daqui a pouco a gente chama o Marcos Couto aqui ao vivo. E nós mostramos ontem com exclusividade o caso da menina que foi arrastada pelos cabelos por um homem, gente. Essa cena realmente chocou a todos. Uma adolescente de 14 anos, ela gritou, correu. Mas graças a Deus ela conseguiu ser socorrida por um taxista. Ele inclusive deu entrevista pra gente aqui ontem com o Marcos Couto. Este homem, ainda ontem, foi encontrado pelos moradores. E ele foi agredido e está, neste momento, internado em estado grave. A polícia foi chamada, levou ele para o hospital. E aqui eu sempre falo, né, sobre a gente não fazer a justiça pelas próprias mãos, mas é difícil a gente julgar as pessoas que agrediram este homem, porque, infelizmente, ele já vinha cometendo esse crime. A suspeita de que ele já tinha tentado abusar das filhas da ex-companheira. Então, é um homem reincidente que está aí estava solta, ainda tentando fazer novas vítimas. A gente vai mostrar os desdobramentos dessa história agora na reportagem de Lucas Moura. Põe na cena. Um crime que chocou todo o bairro Soledade. Segunda-feira, ainda nem eram 11 horas da manhã. Uma jovem de apenas 15 anos passava pelo outro lado da rua. De acordo com informações, ela estava indo buscar o irmão mais novo no colégio. De forma despretensiosa, ela nem percebeu o momento em que um homem corre em direção a ela e a puxa pelo cabelo. O homem a arrasta para este outro lado. Aqui, exatamente neste ponto, estava parado um caminhão. A jovem resiste aos puxões de cabelo e, numa atitude desesperada, cai no chão. O homem corre, a jovem também. Essa jovem foi socorrida imediatamente por um outro morador, que estava, inclusive, fazendo serviços de pedreiro em sua residência. Esse homem, que socorreu a jovem, conversou com exclusividade com o repórter Marcos Couto. E esses detalhes você acompanha agora. Boa noite. Boa noite. Eu estava na minha casa, minha residência ali, juntando ali a calçada, né? Aí, de repente, eu vi um grito. Quando ela gritou, eu levantei. Foi na hora que ele estava puxando pelo cabelo dela aqui. Aí eu levantei. Quando eu levantei, ele olhou para mim, se assustou, aí empurrou ela, que ela caiu e correu. Aí eu vim atrás dele. Ela foi para minha casa chorando, desesperada. Eu tenho uns 14 a 15 anos, a menina. Aí eu deixei ela com minha esposa e vim atrás. Aí não consegui alcançar ele. Ele entrou na José de Melo, aí sumiu. Aí eu peguei ela, botei no carro com minha irmã. Fui no colégio aqui, pegar o irmãozinho dela e deixei na casa dela. A gente fica, poxa, se fosse com o filho da gente, como é que a gente ia reagir, né? Reagir, só Deus sabe na hora, né? Como o ser humano reage, como a gente vai reagir como um pai numa cena dessa. A revolta desse homem é a mesma de todos os moradores do bairro Soledade. Com a ajuda das câmeras de segurança, a população conseguiu identificar quem seria o homem que tentou estuprar essa jovem. A população decidiu agir com as próprias mãos. O homem foi espancado e encaminhado ao hospital de urgência. Ainda não há um boletim oficial a respeito do seu estado de saúde. O que se sabe, de forma extraoficial, é de que ele estaria entubado. Já nesta terça-feira, o repórter Douglas Magalhães conseguiu conversar com a jovem. E ela conta a ele com exclusividade que no momento em que era arrastada, o criminoso tocou em suas partes íntimas. O que leva a polícia a crer que se tratou de uma tentativa de estupro. Acompanhe o que a jovem disse ao repórter Douglas Magalhães. Momento nenhum ele não me disse nada, eu gritava por socorro, pedia para ele me soltar. Momento nenhum ele não me disse nada, foi quando ele tocou nas minhas partes íntimas e eu comecei a gritar. E ele recuou, quando ele viu o rapaz correndo para me ajudar, ele saiu correndo na direção da avenida.
Você já tinha visto aquele homem antes? Vi ele assim, mas nunca tinha prestado atenção nele, porque eu passava por ele, mas eu pensei que era uma pessoa qualquer, porque ele sempre estava na porta, sentado. É do bairro? Isso. Mas nunca prestei atenção nele, nunca parei para conversar, nem nada. O repórter Douglas Magalhães também conseguiu conversar com a avó da vítima. Ela conta em detalhes o que sentiu quando soube que sua neta teria passado por uma tentativa de estupro e também qual foi o seu sentimento no momento em que viu o homem sendo agredido pela população. Ela traz informações importantes. Esse homem, esse suposto estuprador, teria dito, no momento em que foi pego pela população, que não queria estuprar a jovem, e sim assaltá-la. Acompanhe em detalhes o que disse essa mulher. A população pegou e espancou mesmo, que ele mereceu. Porque ele foi pegar um adolescente, né, de 15 anos, né, para estrupar. Só Deus que botou a mão em cima dela ali, né. Porque se não tivesse ninguém naquela hora, se o taxista não tivesse chegado, ele tinha estrupado minha neta. Assim como foi ela, podia ser uma filha de qualquer um, né. Ele podia fazer isso também. Foi pegar o irmãozinho no colégio e passar por uma dificuldade dessa, né. Um monstro daquele, porque ele não é um homem, ele é um monstro. Ele é um monstro. Assim como ele fez com a minha neta, se ele tivesse por aí, ele ia fazer de novo com qualquer uma. Varamente, ele já deu uma carreira de meninas aqui, que a menina disse. Ele veio por essa rua aqui de baixo, pela Rua da Sede, aí veio, o menino pegou ele, trouxe para ali, sentou ele confessou que ia roubar ela, que pegou ela para roubar ela, mas só que ele não foi roubar ela. Ele disse que ia roubar. Ia roubar, foi. O homem afirma que queria assaltar a garota. Enquanto isso, a vítima diz que enquanto era arrastada, teve as suas partes íntimas tocadas. Uma investigação já foi aberta para apurar o caso. E novas denúncias começam a surgir. Ao que tudo indica, não foi a primeira vez que esse homem tentou estuprar alguém. As investigações seguem e a polícia fará o seu trabalho. Lucas Moura, para o Cidade Alerta, Sergipe. Por que esse tipo de situação continua acontecendo? Você deve se perguntar. É crime? Se cometer, sabe que vai preso. Uma rua movimentada, em plena luz do dia, com câmeras de segurança, um homem que mora próximo onde tudo aconteceu. O que leva uma pessoa com tantos empecilhos, ainda assim, se sentir confortável a cometer um crime como esse? É educação, gente, de toda uma sociedade que pensa que os corpos das mulheres devem estar disponíveis. Por isso que eu reforço sempre a importância da educação na base dos nossos pequenos. Dentro de casa, na escola, mostrando que o nosso corpo não está disponível, mesmo que estejamos nuas na rua. Piorou se falar que é por causa de short ou de top, como quer que seja, como as pessoas costumam dizer. Ah, mas uma menina de 14 anos com um shortinho daquele, não importa. A mulher pode estar despida na sua frente. Se ela não quer, não toque. Tô cansada de falar isso aqui. Como é que um adolescente de 14 anos não pode andar na rua? De todas as idades, porque aqui a gente mostra de todas. Já mostramos o caso Macaxeira com a menina de 11, esse caso agora com a menina de 14. Mostramos ontem uma dos 8 anos aos 13 anos abusada. Criança de 2 anos morta depois de ser estuprada. É sem escrúpulos. E o estupro, eu digo a você que está em casa, não é um crime apenas sexual, não, é um crime de poder. O estuprador, ele quer dominar a mulher. Porque muitas vezes, no momento do estupro, você sabia que o homem sequer tem ereção? Você sabia que muitas vezes o homem utiliza de outros instrumentos para estuprar uma mulher? Por isso que eu reforço. Educação. Educação. Eu preciso mudar de assunto.